E se alguém dissesse que um dos maiores seguidores de Jesus começou sendo um dos seus maiores inimigos, parece contraditório, quase impossível de aceitar à primeira vista. Quando se pergunta como foi a conversão de Saulo, muitos imaginam uma mudança simples, mas a realidade é muito mais impactante. Trata-se de uma transformação que desafia a lógica comum, e isso desperta uma curiosidade inevitável. O que poderia levar alguém a mudar tão radicalmente assim? Ao tentar entender o que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco, é preciso ir além de um evento isolado. Não foi apenas uma viagem interrompida, mas um ponto de ruptura na trajetória de um homem convicto. Saulo tinha direção, propósito e clareza sobre o que fazia. Ainda assim, algo inesperado aconteceu e mudou completamente o rumo da sua história. Esse tipo de reviravolta não é comum, e justamente por isso chama tanta atenção. A pergunta então se aprofunda: por que Saulo mudou de forma tão decisiva? Não havia indícios de dúvida em sua postura anterior. Ele não demonstrava hesitação, nem sinais de questionamento interno. Pelo contrário, sua convicção parecia inabalável. No entanto, mudanças profundas costumam nascer de encontros que confrontam tudo aquilo que parecia certo. E foi exatamente isso que começou a acontecer ali, mesmo que ainda não estivesse totalmente claro. Quando se busca entender como Jesus transformou Saulo, percebe-se que não se trata de um processo gradual ou previsível. Não houve uma transição lenta ou planejada. Foi algo direto, intenso e impossível de ignorar. Transformações assim não permitem que a pessoa permaneça a mesma. Elas exigem uma resposta, uma decisão, uma mudança de direção, e é justamente esse ponto que torna essa história tão marcante. A chamada história de Paulo explicada começa, na verdade, com uma grande tensão. Antes da mudança, existia um homem com crenças firmes, atitudes definidas e uma missão clara. Esse contraste entre o antes e o depois é essencial para compreender a profundidade do que está por vir, porque não se trata apenas de mudança de comportamento, mas de algo muito mais profundo que começa a se desenhar. E ao observar Saulo antes e depois de Jesus, percebe-se que existe um momento-chave que separa essas duas realidades, um instante específico que redefine tudo. Esse momento é conhecido como o encontro de Paulo com Jesus, e é exatamente ali que a história deixa de ser apenas surpreendente para se tornar completamente transformadora. Mas antes disso, é preciso entender quem Saulo realmente era. Saulo não era alguém distante de Deus, como muitos podem imaginar à primeira vista. Na verdade, ele era profundamente religioso, comprometido com suas crenças e enraizado na tradição. Quando se revisita como foi a conversão de Saulo, muitos ignoram esse detalhe importante. Ele não era alguém de fora observando, ele estava totalmente inserido no sistema religioso da sua época. Sua identidade era construída sobre fé, disciplina e conhecimento das Escrituras. E, do ponto de vista dele, estava fazendo exatamente o que era certo. Ele conhecia profundamente os textos sagrados, estudou com mestres respeitados e seguia as leis religiosas com precisão. Entender o que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco se torna ainda mais impactante quando se considera o quanto ele era preparado intelectualmente. Ele não agia por ignorância, mas por convicção. Saulo acreditava estar defendendo a verdade, preservando o que considerava a pureza da fé. Isso torna tudo o que vem depois ainda mais inesperado, porque nada em sua trajetória indicava uma mudança. Isso leva a uma camada mais profunda da pergunta: por que Saulo mudou se ele já era tão comprometido? Do ponto de vista externo, não havia motivo aparente. Ele tinha clareza, estrutura e propósito. Mas às vezes, estar próximo da religião não significa necessariamente estar alinhado com a verdade. As ações de Saulo refletiam um sistema de crenças forte, mas algo essencial estava faltando. E essa lacuna, embora invisível no início, logo seria exposta de uma forma impossível de ignorar. Para compreender como Jesus transformou Saulo, é fundamental reconhecer essa tensão. Saulo não estava procurando um novo caminho. Ele acreditava que já estava no caminho certo. Seu zelo era evidente, sua dedicação incontestável. No entanto, sinceridade por si só não garante que alguém esteja certo. É aqui que a história começa a revelar um conflito sutil, mas decisivo. Um homem convencido de que servia a Deus, mas que, sem perceber, caminhava na direção oposta. A história de Paulo explicada ganha ainda mais força quando esse contraste é bem compreendido. Antes de qualquer transformação, havia certeza, uma certeza forte e inabalável.
A vida de Saulo seguia um rumo claro, moldado pela tradição e reforçado pela autoridade. Mas a certeza, quando não é questionada, pode levar a consequências inesperadas. E no caso de Saulo, essa certeza logo iria colidir com algo muito maior do que sua compreensão. Ao observar Saulo antes e depois de Jesus, esse contexto prepara o terreno para o que está prestes a acontecer. Há uma tensão crescente entre o que ele acreditava e o que realmente era verdade. E tudo isso começa a se intensificar à medida que ele segue em frente com uma missão bem definida. Uma missão que o levaria diretamente ao momento conhecido como o encontro de Paulo com Jesus, um encontro que interromperia tudo o que ele pensava saber. Saulo não apenas discordava dos cristãos, ele os perseguia de forma ativa e intensa. Para ele, aquilo não era crueldade, mas um dever espiritual. Prendia, interrogava e até consentia com execuções, tudo com a consciência tranquila. A sua mente estava convencida de que defendia a verdade, como um soldado que acredita estar lutando pela causa certa. E esse é o ponto mais delicado. Ele não via erro em suas atitudes. Pelo contrário, sentia-se justificado em cada decisão que tomava. Sua postura não era fria ou indiferente, mas carregada de zelo. Ele se movia com determinação, acreditando que estava protegendo aquilo que considerava sagrado. Era como alguém que, ao defender uma ideia com tanta força, já não consegue mais enxergar outros ângulos. Essa intensidade, quando não equilibrada, pode levar a extremos perigosos. E Saulo já havia cruzado essa linha, ainda que não percebesse. Ele estava tão focado em combater algo que não parava para questionar se realmente entendia aquilo que combatia. Essa situação levanta um ponto importante. Nem toda convicção é sinônimo de verdade. Há momentos em que a certeza pode se tornar uma barreira, impedindo qualquer tipo de reflexão, como alguém que segue um caminho errado apenas porque já investiu tempo demais nele. Saulo estava nesse estágio avançando com firmeza, mas sem perceber que sua direção precisava ser revista. E quanto mais ele avançava, mais distante ficava daquilo que dizia defender. O conflito, nesse caso, não era visível para ele, mas já existia. Era um choque silencioso entre intenção e realidade. Ele acreditava servir a Deus, mas suas ações estavam desalinhadas com aquilo que realmente representava esse serviço. Esse tipo de desconexão não é raro. Pode ser visto em decisões tomadas sem análise, em julgamentos rápidos ou em atitudes baseadas apenas em tradição, sem questionamento. Pequenos exemplos do dia a dia mostram como é fácil agir com convicção e ainda assim estar equivocado. Histórias como essa mostram que boas intenções por si só não são suficientes. É preciso clareza, reflexão e, acima de tudo, disposição para rever caminhos. Há quem critique sem ouvir, rejeite sem compreender ou haja sem considerar as consequências. Esses comportamentos, mesmo que pareçam comuns, revelam o mesmo padrão: agir com certeza, mas sem consciência plena. E foi exatamente isso que moldou as atitudes de Saulo até aquele momento. Mas enquanto ele seguia firme em sua missão, acreditando que estava no controle de tudo, algo já se aproximava. Um ponto de ruptura inevitável que interromperia esse ciclo. Porque há momentos na vida em que a verdade não apenas se apresenta, ela confronta. E foi exatamente isso que aconteceu no instante que ficou conhecido como o encontro de Paulo com Jesus, um momento que mudaria tudo de forma definitiva. Saulo estava a caminho de Damasco com um objetivo claro: continuar perseguindo cristãos. Ele tinha autorização, direção e certeza do que estava fazendo. Mas de repente, algo interrompe tudo. Uma luz forte vinda do céu aparece de forma repentina. Não há tempo para reação. A viagem é interrompida ali mesmo. Diante daquela luz, Saulo cai ao chão. O homem que antes caminhava com confiança, agora está prostrado, sem controle da situação. E então ele ouve uma voz, clara, direta, sem rodeios. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não era uma voz comum. Era uma confrontação direta. Saulo responde sem entender o que está acontecendo. Quem és tu, Senhor? E a resposta vem imediatamente. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Nesse momento tudo muda. Ele percebe que não estava apenas indo contra pessoas, mas contra o próprio Cristo. Aquele instante quebra completamente suas certezas. Tudo o que ele acreditava até ali começa a desmoronar. Não há mais espaço para justificativas. O confronto é direto e pessoal. Saulo não tem como ignorar o que acabou de acontecer. Além disso, ele fica sem enxergar. Aquele que achava que via tudo com clareza, agora depende de outros para seguir caminho.
Ele precisa ser guiado até Damasco. A situação se inverte completamente em poucos minutos. E é nesse estado sem visão, sem respostas e sem controle que algo começa a mudar dentro dele. O encontro aconteceu, o confronto foi feito, mas a transformação ainda está só começando. O que vem a seguir revela até onde essa mudança vai chegar. Naquele momento, fica claro, Saulo não estava apenas perseguindo pessoas, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Essa revelação muda completamente a forma como ele entende tudo o que vinha fazendo. Não era mais uma questão de opinião ou interpretação religiosa. Era algo direto, pessoal e impossível de ignorar. A partir dali, sua visão sobre certo e errado começa a ser reconstruída. Tudo o que ele acreditava até então perde a base. Sua certeza, sua confiança e até sua identidade entram em colapso. Ele que antes ensinava, agora precisa aprender. Ele que guiava, agora precisa ser guiado. Esse contraste mostra que a mudança não foi superficial, foi profunda, atingindo quem ele era por completo. Mas o ponto mais marcante não é apenas a quebra das certezas. É o que vem depois disso. Jesus não o rejeita, não o destrói, não o descarta. Em vez disso, há espaço para transformação. Isso mostra que o confronto não veio para condenar, mas para redirecionar. A mudança começa exatamente nesse ponto. O homem que antes perseguia agora passa a seguir. Aquele que tentava silenciar, agora começa a anunciar. Suas ações começam a tomar um novo rumo, baseado em algo que ele antes combatia. Isso mostra que a transformação não é apenas interna, mas também visível nas atitudes. Mudança real sempre se reflete em comportamento. Esse tipo de transformação revela um princípio importante. Quando alguém tem um encontro real com Cristo, não permanece igual. Não é apenas uma mudança de pensamento, mas de direção. Novas escolhas começam a surgir, novos caminhos são tomados. A vida passa a seguir um sentido diferente daquele que existia antes. E é a partir desse ponto que a história começa a ganhar ainda mais força, porque a mudança aconteceu, mas ainda há um processo pela frente. Agora, não se trata apenas do que foi deixado para trás, mas do que será construído daqui em diante. E é isso que leva ao próximo passo. Preste atenção nisso. A história de Saulo revela uma verdade que não pode ser ignorada. Ele tinha religião, conhecimento e convicção, mas ainda assim estava no caminho errado. Isso deixa claro que não é a religião que salva, não é o esforço humano que transforma. Existe apenas um caminho, e esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. Saulo só mudou quando encontrou Jesus. Não foi um argumento, não foi uma ideia nova, não foi uma filosofia. Foi um encontro real. Até aquele momento, ele estava perdido, mesmo achando que estava certo. E isso mostra algo direto. Você pode estar convencido, pode estar seguro, e ainda assim estar distante da verdade. Porque a verdade não é um conceito, é uma pessoa. Quando Jesus se revela, tudo muda. Não há mais espaço para dúvidas ou alternativas. Saulo entendeu isso naquele instante. Ele percebeu que não existiam dois caminhos, nem várias opções. Só havia um. E aquilo que ele rejeitava era exatamente o que ele precisava. Essa é a realidade. Fora de Cristo, não há direção, não há vida, não há salvação. Talvez você pense que está bem, que sua vida faz sentido do jeito que está. Saulo também pensava assim. Mas um encontro com Jesus expõe aquilo que ninguém mais consegue mostrar. Ele revela a verdade sem distorções. E diante disso, não existe meio termo. Ou você continua no mesmo caminho, ou você reconhece quem ele é. Jesus não apareceu para Saulo como uma sugestão. Ele se apresentou como a verdade, e isso não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Não é uma opção entre muitas, não é um complemento para a vida. Ele é o único caminho. E tudo o que está fora disso, por mais correto que pareça, continua sendo insuficiente. Agora essa verdade está diante de você. Assim como esteve diante de Saulo naquele caminho, a diferença não está na história, está na resposta. Porque quando Jesus se revela, não é mais sobre o que você pensa, é sobre o que você faz com isso. Agora encare isso de forma direta. Só existe um caminho, Jesus Cristo. Saulo descobriu isso no momento em que foi confrontado. Tudo o que ele acreditava perdeu o valor diante da verdade. E essa mesma verdade está diante de você agora. Não existem alternativas, não existem atalhos. Fora de Cristo, não há salvação. A história de Saulo deixa isso evidente. Ele começou como inimigo, alguém que rejeitava e combatia Jesus. Mas depois daquele encontro, tudo mudou. Ele não apenas mudou de opinião,
Mudou de vida, de direção, de propósito. O perseguidor se tornou pregador. O homem que odiava passou a viver para anunciar aquilo que antes tentava destruir. A pergunta não é mais sobre a história de Saulo, é sobre você. Você vai continuar no mesmo caminho confiando nas suas próprias certezas? Ou vai reconhecer que Jesus é quem ele diz ser? Porque quando a verdade se revela, não existe neutralidade. Ou você rejeita, ou você se rende. Hoje é o momento de resposta. Volte-se para Cristo, reconheça quem Ele é, entregue sua vida a Ele. Não adie isso, não espere outro momento. A decisão é agora. Se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho Jesus, dê esse passo publicamente. E se você quer continuar aprendendo, crescendo e entendendo mais sobre esse caminho, se inscreva no canal e ative as notificações.